Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. No livro dos Atos dos Apóstolos se diz que não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. De fato, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é regra de fé para a nossa vida. Por isso, jamais devemos negligenciar a palavra. Será que estamos dedicando o devido tempo para a escuta da palavra de Deus? Será que estamos realmente rezando a palavra de Deus na nossa vida? Que espaço tem a palavra de Deus na minha e na sua vida? Te convido a, neste momento tão especial, fazer a abertura do nosso coração, iluminados pelo Espírito Santo, acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Se de fato acolhermos esta mensagem, a nossa vida pode ser transfigurada e seremos fortalecidos pela palavra que é plantada na vida de cada um de nós. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogavam-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É fundamental que demos espaço à palavra de Deus na nossa vida. Afinal de contas, é ela quem ressignifica toda a nossa fé, toda a nossa experiência de fé. É a regra fundamental da nossa vida. Vamos refletir com muita atenção o Evangelho que hoje foi dirigido ao nosso coração. O Evangelho começa nos dando esta notícia. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Esta imagem simboliza o mal presente no mundo e da força do mal que nos aprisiona. O mal deixa as pessoas em situação degradante. Por isso essa imagem desses endemoniados saindo dos túmulos, justamente para mostrar esta força de prisão que o mal pode causar em cada um de nós. É preciso que verifiquemos se nós também muitas vezes não nos deixamos dominar pelo mal. O mal nos leva à situação degradante, deplorável. Por isso que o Evangelho em seguida vai dizer: eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Meu irmão e minha irmã, o mal é algo tão forte que acaba causando um dano tão grande. Por isso, mesmo reconhecendo Jesus e a sua autoridade, aqueles endemoniados não sabiam da possibilidade que tinham de ser curado. A gente, quando está tomado também pelo mal, mesmo às vezes estando diante da possibilidade de libertação, muitas vezes a gente não tem força para poder ir em busca desta nossa libertação e desta nossa salvação. Por isso o Evangelho diz: Eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? É justamente isso. Quem está tomado pelo mal nem sempre tem consciência do mal que o domina e nem sempre sabe buscar o caminho da libertação. Por isso a gente precisa fazer uma avaliação profunda, sincera,
à luz do Espírito Santo. O mal nos aprisiona e muitas vezes o mal não nos deixa perceber que estamos em situação deplorável e que precisamos fazer esta experiência de salvação e libertação. O mal é forte, meu irmão, e ele pode nos dominar. Como diz o Evangelho, eram ferozes. Assim é o mal na vida de cada um de nós. É preciso que lutemos todos os dias para não permitir que o mal nos domine. E o Evangelho continua dizendo: ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. E eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar. Mar é símbolo do mal, e os porcos, naquela época, eram vistos justamente como também símbolo do mal, de impureza, por isso que os demônios entram nos porcos e os porcos precipitam no mar e ali perecem. Aqui é importante a gente ver a autoridade de Jesus sobre o mal. É verdade que o mal tem uma força que devora, que destrói, mas a autoridade de Jesus é maior. Por isso ele pode ordenar com um imperativo: ide para a manada, e até os demônios lhe obedecem. É importante a gente ver a força, a autoridade, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele pode libertar quem está aprisionado pelo mal. Hoje nós somos convidados a andar ao encontro de Jesus e permitir que também nós sejamos salvos pela força da sua palavra que nos liberta. Do que precisamos ser libertados? Do que precisamos ser salvos? Qual é o mal que muitas vezes encontra espaço na minha vida? O que este mal tem causado no meu ser e na vida das pessoas que convivem comigo? Em seguida, o Evangelho vai dizer: os que apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. É a dimensão do testemunho. Quem experimenta, quem vê a graça de Deus em favor de quem necessita, deve dar testemunho. E o Evangelho conclui de uma forma interessante, porque diz assim: diante disso a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, rogava-lhe que se retirasse do seu território. Ora, a gente pode imaginar, Jesus está realizando o bem. Jesus expulsou os demônios daqueles homens, dando-lhe de volta a sua dignidade. Mas esta multidão que vem ao encontro de Jesus pede que ele se retire e deixe a cidade. Por um lado, a gente pode imaginar que não queriam ali a presença de Jesus, por não se agradar do gesto de Jesus em favor daqueles homens antes endemoniados, mas agora salvos pela força de Jesus. Por outro lado, pode simbolizar um cuidado. Afinal de contas, este gesto de Jesus é em favor daqueles que estavam aprisionados, poderia causar uma rebelião contra Jesus, colocando-lhe em risco. Por isso pedem que Jesus deixe o seu território. Meu irmão e minha irmã, à luz deste Evangelho, procuremos fazer esta avaliação profunda do nosso ser. Vejamos se nós não estamos muitas vezes alimentando o mal dentro de nós. E vale dizer, meu irmão, o mal tem força de destruição. O mal nos leva à situação degradante. Nem sempre a gente tem consciência do mal que habita em nós e por isso mesmo a gente não vai em busca de ajuda. Tentemos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos verificar com honestidade se muitas vezes não estamos alimentando dentro de nós sentimentos do mal que nos aprisionam e que causa tanto mal para nós e para as pessoas que convivem conosco. Não deixemos que prevaleça o mal dentro de nós. Que Jesus, o nosso Salvador e o nosso Libertador, venha ao nosso encontro e, pelo poder da sua palavra, nos dê a libertação de todos os males, para que possamos retomar a nossa dignidade de filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Concluindo este nosso momento de oração à luz da Palavra de Deus, com o coração agradecido,
pelas palavras do Evangelho que nós ouvimos, que aquece a nossa alma, nós queremos agora nos colocar em atitude de oração e de gratidão, porque o Pai Eterno nos concede este momento tão especial para refletir a palavra de seu Filho Jesus. Vamos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer com confiança a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos por este momento especial de escuta do Evangelho de teu Filho Jesus. De modo especial, Pai Eterno, hoje te pedimos a graça do teu Espírito para que seja expulso do nosso coração todo tipo de maldade, todo sentimento do mal, para que sejamos libertos e obtenhamos a nossa dignidade de filhos e filhas, que possamos, Pai Eterno, à luz do Evangelho de teu Filho Jesus, caminhar como homens e mulheres salvos pela sua misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.